Inicialmente, quero agradecer ao nosso presidente, Uziel Santana, pelo convite que nos foi formulado para estarmos aqui nesta noite, para tratarmos desse tema que é tão relevante, tão caro para todos nós. E, evidentemente, é um tema que exige, obviamente, o adentrar a diversos aspectos da vida, ou da perspectiva da nossa vida humana, em todos os tempos, em todos os termos e moldes em que o tema se apresenta. A questão relativa à liberdade religiosa, ela data, evidentemente, de mais de 2000 anos. E o meu enfoque vai ser especificamente em relação a essa perseguição à vida após o nascimento de Cristo. Observe que no ano de 197, do século II, portanto, da nossa era, nós temos duas situações muito interessantes. Primeiro, Tertuliano, aliás, antes disso, primeiro, a perseguição aos cristãos propriamente dita. E, posteriormente, nessa época do século II, o ano 197, havia uma perseguição, e sempre houve, desde a crucificação, uma perseguição intensa contra os cristãos. Nessa ocasião, era permitida a defesa dos cristãos. E Tertuliano foi um grande defensor dos cristãos. E, numa série de escritos que ele estabeleceu, ele firmou, ele afirma, no primeiro capítulo desses escritos, aspas, a verdade só deseja uma coisa dos governantes da terra, não ser condenada sem ser conhecida. Um segundo tópico, ele afirma, aspas, se a lei proíbe que alguém seja condenado sem defesa, por que este direito é negado aos cristãos? Então, é uma realidade que nós enfrentamos hoje, basicamente, a partir dessa ocasião, é de que nós estamos vivendo, na verdade, um período em que, como disse o professor Ingo com muita autoridade, de intolerância religiosa no nosso país. E, quando se fala dessas questões, nós temos que observar que isso está se tornando quase que uma regra em várias partes do mundo, quando, na verdade, o ponto de partida disto foi, efetivamente, a perseguição aos cristãos após a crucificação de Cristo. Observe que quantos foram mortos no Coliseu, em Roma, e tomados como que se fossem realmente tochas humanas para poder iluminar aquele ambiente. E quando nós vemos essas questões, e ano passado tive a oportunidade de estar lá no Coliseu, nós observamos algumas questões assim que são extremamente complexas. Uma grande construção, altíssima, em termos de altura, obviamente, e, consequentemente, aqueles espaços onde hoje a gente vê isso reproduzido na televisão, por computador, etc. e tal, e vê o gigantismo de uma obra daquela, humana, já naquela ocasião, portanto, há mais de 2000 anos, e num contexto de utilização para sacrifícios humanos, sacrifícios de vidas humanas. A situação foi tão séria que, no ano 65 da nossa era, a perseguição era tão intensa, e foi tão intensa, que Nero, nós conhecemos a história, pôs fogo em Roma e acusou os cristãos de serem os autores desse incêndio, de terem feito isso. E observe que, além disso, nós temos também a questão da globalização, que ela não é originária do século XVI, da nossa era, mas ela precede mais de 3000 anos a era cristã. Se nós buscarmos os grandes impérios da antiguidade, como a própria Roma, Japão, Índia, China, Grécia, nós vamos ver que existe uma busca permanente de dominação. E essa dominação ela vai se estabelecendo de uma maneira muito intensa ao longo da história.
Recentemente eu encontrei um amigo, etc., conversamos, etc., etc., e ele lá percebendo, conhecendo naturalmente a fé que eu professo. Hoje até temos uma certa diversidade aqui, né? Um luterano e um presbiteriano, então, e um crente. Mas crente é todo aquele que crê, ainda que não seja uma divindade, né? Mas essa pessoa me disse o seguinte, que vai chegar um determinado momento que nós vamos ter uma ordem superior que vai fazer extinguir todo e qualquer tipo de religião. Eu disse para ele que isso vai estabelecer uma ordem única no mundo. E essa determinação superior ele era muito específica, se referia ao Vaticano. Eu disse para ele uma resposta muito simples. Se ele quis me provocar, ele provocou, mas ouviu uma resposta que não sei se ele conseguiu compreender. Onde eu disse para ele o seguinte: somente Cristo é o Senhor. Ponto. Encerrei aí, ele também se entendeu, se fez de desentendido, o assunto morreu por aí, etc. e tal. Mas observe que desde que ocorreu a queda do homem, e houve um diálogo muito forte entre Deus e Adão, a ponto de que Adão dissesse a Deus o seguinte: Senhor, a mulher que tu me deste, é como se estivesse colocando o dedo em riste em direção a Deus. Mulher, o que fizeste? Senhor, a serpente me enganou. Houve uma transferência de responsabilidades. Ninguém assumiu efetivamente o que fez. E essa transferência de responsabilidade, nós vemos isso no nosso dia a dia, de uma maneira muito intensa, muito clara, muito específica, muito precisa, de modo que, por exemplo, se alguém esbarra em outra pessoa, essa que foi esbarrada, puxa vida, nem um pedido de desculpas, nem olha. E se questionar, não, foi você que veio de lá para cá. Óbvio. No acidente de trânsito, não, você que estava em alta velocidade. Certa feita, eu julguei um caso que eu achei muito interessante, que aconteceu um acidente numa via sinalizada semaforicamente, e quando a pessoa avançou o sinal e atingiu o carro desse que estava transitando na via com o sinal aberto para ele, essa pessoa simplesmente saiu do carro já gritando: "Ah, o sinal está aberto para mim, está aberto para mim". Numa atitude assim, de extremada preocupação e já estabelecer a responsabilidade de quem tinha causado o acidente. E aquelas pessoas que ouviram aqueles gritos já se aproximaram, realmente estava aberto e tal. Ela anotou os nomes para depois serem ouvidas em juízo. Então, hoje, essa questão dessa responsabilização que nós vemos encontrando aí pelo dia a dia, ela nasceu nessa oportunidade, nesse evento lá no Éden. E quando nós vemos essas questões todas de perseguição, nós temos que observar que, a partir do momento em que ocorreu o sacrifício de Cristo e partiu-se, então, para a perseguição, inclusive contra os apóstolos, nós vemos que isto foi avançando ao longo do tempo, até que chegou o ano 323, e então Roma, governada por Constantino, publicou o seu édito, adotando a religião dos apóstolos como a religião oficial do Império Romano, já que era o único país, um único governo, uma só lei, uma só cultura, consequentemente, deveria ter uma única religião. E, a partir daí, as pessoas, no geral, foram adotando, agregando essa religião, de tal modo que, ao longo dos anos, dos séculos, houve necessidade de uma mudança dessa realidade, porque aqueles que chegavam não eram efetivamente, verdadeiramente convertidos, como era no tempo dos apóstolos. E, com isso, então, as inclusões de costumes, de paganismo, etc., foi uma constante. E, então, com isso, o que acontece? No ano de 1517, pleno século XVI, então, surge a figura aí de Lutero, que, então, toma a posição de afixar as suas 95 teses na porta da Capela de Wittenberg, na Alemanha, e, consequentemente, nasce aí o movimento protestante, que deixou suas marcas ao longo dos tempos, ao longo dos séculos, e nós, esse ano, estamos aí comemorando os seus 500 anos. E quanta coisa mudou desde então.
E uma coisa que chama muito a atenção é que isso não foi um movimento localizado na Alemanha, que já vinha acontecendo outras manifestações em outros países nessa mesma direção. Agora, uma coisa que chama muito a atenção nessa época é o fato de que aqueles que realmente estavam apregoando esse movimento, mas de uma maneira menos assintosa, como foi com Lutero, eles eram pessoas que estavam envolvidas de alguma forma nas escolas, nas universidades, então, e muitos deles foram mortos em razão dessa perseguição cristã. E essa perseguição ela tomou tamanha projeção, gerando grande impacto na sociedade, no mundo de então, que na França, como os reformados foram chamados juguenotes, puritanos na Inglaterra, reformados na Suíça, Países Baixos e presbiterianos na Escócia, e isso foi se espalhando pelo mundo até chegar nos Estados Unidos, na Inglaterra, da Escócia para a Inglaterra e Estados Unidos. Então chegou-se ao Brasil, com o presbiterianismo em 12 de agosto de 1859, quando Simonton aportou aqui no Brasil. Mas só que, até que isso acontecesse, muitas outras coisas aconteceram no transcurso desses anos. Observe que, na nossa primeira Constituição, a Constituição Imperial de 1824, lá no seu artigo 5º, trazia o texto dizendo que a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Então, nós não tínhamos um Estado laico aí, mas tínhamos um Estado confessadamente que adotou constitucionalmente a religião católica apostólica romana. Mas, na segunda parte desse artigo, está escrito: todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior de templo. Então, templo só poderia haver templo católico. Templo protestante ou de qualquer outro tipo de religião não era admitido constitucionalmente. Imaginemos bem hoje, se isso acontecesse hoje no nosso sistema constitucional, obviamente, com o Estado laico não haveria a primeira parte e também não haveria a segunda parte, que esse artigo por inteiro seria declarado inconstitucional, obviamente. Mas observe que não adianta simplesmente dizer que somos livres. Quando nós vemos lá o contrato social do Jean-Jacques Rousseau, a sua abertura é uma afirmativa extremamente contundente. O homem nasceu livre e em toda parte se encontra sob ferros. De tal modo acredita-se o senhor dos outros, que não deixa de ser mais escravo que eles. Nós nascemos, aspas, livres, mas estamos submetidos ao regime da lei, ao jugo da lei. Então, não há essa liberdade toda que se imagina em nenhum tipo de país pelo mundo afora. Evidentemente que a sociedade mais antiga que se tem notícia, em todos os tempos, é a família. E é a sociedade com a qual nós convivemos de uma maneira muito intensa e permanente. E observe que, com o passar dos anos, os tempos, essa situação se transferiu para o nosso ambiente de trabalho, onde nós passamos mais tempo no trabalho do que propriamente com a família. E com a situação agravou-se ainda mais quando a mulher teve que tomar posição para participar do sustento do lar. E aí, então, nós vemos hoje esses embates a respeito do tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, etc., etc., e nós vemos o quê? A mulher tem a primeira, a segunda, a terceira jornada em casa, além da jornada do trabalho. Isso é um tipo de opressão, sem dúvida nenhuma. E é um tipo de tamanha intensidade que, muitas das vezes, a única alternativa que a mulher tem é realmente de sair para o trabalho, deixando os filhos sozinhos em casa ou colocando-os numa creche, como usando, né, o termo que está em voga hoje, que é a terceirização da educação. Isso já vem acontecendo há muito tempo, e com isso que nós encontramos, na verdade, um tipo de frustração mais tarde, em razão
da frustração da própria metodologia adotada nesse tipo de educação terceirizada. Então, diante disso, nós vemos que, na verdade, aqueles princípios básicos de família que foram criados e adotados desde sempre, nós perdemos em muitas das circunstâncias que nós vivemos. Quando nós falamos aí em termos de opressão religiosa, nós resgatamos desde o século XVIII, com a obra O Direito da Gente, de Aimé de Vattel, uma situação em que se trata, na verdade, na colocação dele, dos direitos dos particulares, a liberdade das consciências. Então, a nossa liberdade de consciência, seja em nível de fazer opção por isso, por aquilo, nessa ou naquela direção, nós temos, de fato, essa liberdade. Mas a nossa liberdade elas tem que estar jungida dentro de um contexto em que nós vamos ter a opção de fazê-lo, mas sem nos violentar e sem violentar aqueles com quem nós estamos submetendo para esse tipo de situação, por exemplo, de internação, aspas, numa creche, que entrega de manhã e retira no final do dia. E as próprias mães, ou os próprios pais e mãe nesse contexto, e mães, eles estão, de fato, sem opção, sem uma alternativa. E aí, muitas das vezes, nós vemos o quê? Os avós sendo os educadores de seus netos, porque os pais estão ausentes. É um tipo de opressão que já se impõe desde cedo e num contexto em que a família está sendo esfacelada, em razão das necessidades da própria sobrevivência humana. Então, com tudo isso, como é que fica essa questão de religião para os filhos? Num contexto só de final de semana? Isso nos traz algumas preocupações a partir do momento que, não sei se o doutor Tambellini estaria na época do 150 do sucesso centenário da IPB, onde uma grande autoridade do nosso país disse que não se deve educar religiosamente os filhos para que eles possam crescer e, quando atingirem, aspas, a razão, então fazer uma opção. E como é que ficamos nesse contexto? E essa alta autoridade hoje está aí envolvida nessas coisas todas que nós temos assistido cotidianamente no nosso país. Muitas vezes nós vemos aí essas questões todas sendo postas e buscando, né, alternativas, mas a grande questão, de fato, é que as pessoas hoje, diante desse sistema de vida em sociedade, elas perderam o endereço de Deus. Então, com isso, vale-se tudo. Hoje, uma pessoa vítima de um assalto, ela é uma vítima potencialmente morta, porque, de fato, nós não temos nenhuma possibilidade de garantia disso ou daquilo nos dias que correm. Nós vemos isso acontecer e isso, voltamos ao ponto, é uma opressão que está posta e, muitas das vezes, sem poder sequer denunciar qualquer situação dessa natureza. Denunciar a quem? Cadê a possibilidade de o Estado se tornar ativo e eficiente o bastante para efeito de nos garantir alguma espécie de situação que nos traga tranquilidade no nosso sair e voltar para o trabalho? Quando nós vemos aí, por exemplo, o nosso sistema penal, eu não preciso dizer muito disso, que de verdade, e na verdade, quem está preso, ou quem se encontra preso, são as pessoas de bem, se encontram presas, são as pessoas de bem, porque antigamente, né, se tinha que as cadeias que foram se multiplicando para penitenciárias que não alcançam a demanda penal e que são cumpridas essas penas da maneira mais desumana possível, e desde que se escreveu, se publicou, aquela obra dos delitos e das penas, de Marquês César Beccaria, Marquês de Bonessanha. Muito obrigado, presidente. Ele
nunca mais se publicou nada de igual profundidade para o efeito de tratar dessas questões. Nós vimos aqui, recentemente, em São Paulo, talvez seja um ponto de referência, a questão do Carandiru, mas, meses atrás, nós vimos isso acontecer no norte e nordeste do país, e com uma frequência muito grande de reiteração desse tipo de situação. Talvez aquela oportunidade tenha sido divulgada numa perspectiva por meio da qual foi tão impactante o fato que a imprensa tomou posição e divulgou realmente. Agora, quando nós olhamos sobre a perspectiva religiosa, não só uma perspectiva social, como é a questão dos presídios, a perspectiva religiosa também, quantos milhões foram assassinados, quantos foram chacinados e quantos continuarão a ser em nome de Deus? Observe o que é que nós temos visto aí, vimos na época da Inquisição, vimos na época das Cruzadas, vimos nas guerras, etc. Vimos na Irlanda aquela matança entre católicos e protestantes, durante quanto tempo? Quando nós vemos aí estados tentando se emancipar, como, por exemplo, o Estado Basco, na Espanha, nós vemos aí a Chechênia, nós vemos a Geórgia, tantos países, depois que se diluiu a chamada Cortina de Ferro, dentro de uma perspectiva de independência, de liberdade, fazer cessar a opressão no mundo que eles vivem. Então, observe que, diante desse contexto, nós vemos, de fato, muitas realidades com as quais nós não temos nenhum tipo de acesso para efeito de buscar, evidentemente, uma alternativa para que isso possa se resolver, mas é dever nosso, obviamente, tratar dessas questões para se ter em mente a possibilidade de evitar que isso possa acontecer entre nós. Porque nessa crescente que nós estamos vivendo, e felizmente eu não digo isso sozinho, o professor Ingo foi de uma felicidade ímpar em fazer essa abordagem, e quando eu apresentei ele essa questão dos refugiados, então ele, com muito mais maestria, evidentemente, em razão de um conhecimento muito mais profundo, muito mais intenso, muito mais presente, ele aborda a questão, não só na Síria, mas em vários outros países do mundo, onde nós vemos isso. Observe que, quando nós estamos diante de uma questão especificamente religiosa, nós não podemos nos distanciar, evidentemente, de tantas questões a que foi submetido o próprio Cristo, perseguido por fariseus, por saduceus, pelos sacerdotes, por todos aqueles que eram contrários à pregação que ele fazia. Os reis de então, os imperadores, eles tinham um verdadeiro temor em razão de que eles acreditavam que o seu império estivesse ameaçado pela pregação do próprio Cristo. Uma evidência muito grande dessa questão que o professor também abordou e que, a essa altura, já me fez uma grande gentileza, que é não me poupar da história do conceito do chamado discurso de ódio. Um exemplo gritante que nós vemos disso é o próprio sacrifício de Cristo e dos apóstolos, que praticamente todos eles foram alvos de uma violência tal que chegou a ponto de alguns deles serem também crucificados. E observe que a questão lá de Pedro, ele não se sentiu em condições de ser crucificado como foi o próprio Cristo, mas de cabeça para baixo. Então, são situações dessa ordem que, isso no resgate da história, nós vamos vendo aí, vamos nos conscientizando de que nós temos, sim, um grande risco de estarmos, quem sabe, retornando a essas ocasiões. Claro que não nessa perspectiva toda, mas o fato é que, em razão dessa manifestação religiosa, nós vimos dias atrás, no Egito, aquele atentado onde, na igreja de Copta,
foram mortas e feridas quase ou mais de uma centena de pessoas, em nome de um Estado religioso. Nós vemos aí países perseguindo pessoas. Nós tivemos entre nós, o presidente Uziel tem uma participação muito efetiva nisso, de um missionário que, no Senegal, ele esteve preso, ele e a esposa, por mais de um ano, a princípio, e correndo sério risco, talvez até de uma prisão perpétua, em razão simplesmente de acolher crianças que eram utilizadas para efeito de mendicância no Senegal. Então, são questões que se fazem presentes no nosso dia a dia, e entre nós, especificamente, nós vemos a nossa Constituição hoje, no inciso 6 do artigo 5º, que enumera os direitos fundamentais, uma redação interessante, no sentido de que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Quando a Igreja Presbiteriana chegou no Brasil, quando o presbiterianismo chegou ao Brasil, era uma situação de enfrentamento da mesma forma. Quantas igrejas foram ameaçadas, algumas até incendiadas, casas de pastores queimadas, em razão de se pregar uma outra fé que não aquela que dominava a ocasião. O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal, proferiu, num dos excertos do seu voto na DPF 54, fez uma afirmativa sintética: o Brasil é uma república laica, surgindo absolutamente neutro quanto às religiões. No entanto, nós temos aí, em tramitação no Supremo Tribunal Federal, algumas ações que discorrem, que estão diante de possibilidade de tomar decisões que afrontam, e muitas das vezes, a própria vida. E uma delas é exatamente o quê? E eu sempre temi essa possibilidade e sempre venho dizendo isso de há muito tempo. A admissão do aborto do feto anencéfalo seria a porta de entrada para o aborto no Brasil. E nós estamos vendo hoje, em tramitação no Supremo, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, ajuizada por um partido político, não vou mencionar o nome, em que se busca a descriminalização do aborto até os 3 meses de vida do feto, 12 semanas, portanto, ao fundamento de que, e quem organizou esse movimento, essa coisa toda, parte da premissa de que o feto faz parte do corpo da mulher e ela tem poder para poder decidir a respeito. Quando nós sabemos que isso é uma falácia, não tem sustentação, nem ética, nem moral, nem religiosa, nem diante da medicina, nós sabemos disso, mas isso não quer, evidentemente, quem prega isso não está, evidentemente, interessado nesses detalhes, nesses aspectos, que desfazem essa argumentação, sem qualquer tipo de sustentação dessa premissa. E, então, nós chegamos ao ponto também de abordar a questão relativa à dignidade do próprio feto. O Código Civil estabelece, lá no seu artigo 2º, que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Essa é a primeira parte. A segunda parte, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, se o nascituro é a partir do momento que houve a concepção. Eu não vejo possibilidade de tratar dessa situação de outra perspectiva. E uma coisa que me chama muito a atenção nos dias de hoje, já escrevi a respeito disso, é a questão da inseminação heteróloga, onde, quando um dos pais não tem condições de procriar, então recebe material genético de terceira pessoa, que se imiscui na relação conjugal. As obras que nós vemos publicadas hoje, eu pesquiso isso há mais de 15 anos, não tratam desse assunto sob uma determinada perspectiva que se chama adultério
casto. O adultério, nós sabemos, desde biblicamente, que não há necessidade de haver o relacionamento sexual, basta o olhar com segundas, terceiras, quartas, quintas intenções, que está consumado o adultério no coração desse que age dessa maneira. Então, essa questão é extremamente relevante, e nós vimos aí, recentemente, no nosso país, um médico que foi condenado a mais de 200 anos de prisão, exatamente em virtude do quê? De se fazer ou de praticar esse tipo de inseminação sem nenhum tipo de controle de quem é ou não, quem é o doador, quem é o receptor de material de quem foi doado. Imaginem bem nessa perspectiva como é que fica, e aí abre-se um leque imenso em termos de dignidade da pessoa humana. Por quê? Os pais, eles não, antes disso, quem se aventura num tipo de situação dessa, não tem definitivamente a possibilidade de falar que as circunstâncias estão sob seu controle. Quem nos garante que amanhã ou depois essa criança que foi gerada sob essa perspectiva não vai desenvolver uma doença própria daquele doador e que não tem nenhuma influência, nenhum tipo de efeito, de causa, melhor dizendo, na família que recebeu esse material genético? Quem nos garante que uma pessoa que sistematicamente faz doações de material genético nessas clínicas, amanhã ou depois, seus filhos vão estar se encontrando e correndo o risco até de casamento? Incesto. Quem nos garante que amanhã ou depois, os filhos que nasceram nessa situação não vão renunciar à sua paternidade socioafetiva, dessa chamada adoção à brasileira, e virem, evidentemente, a renunciar a essa paternidade para investigar a paternidade que lhe interessa, porque a pessoa que se lhe imputa a paternidade é abastada. Vai preferir 1000 vezes o dinheiro a ter esse relacionamento com os seus pais, ou o pai ou a mãe socioafetivos. Quem nos garante que, com o passar do tempo, nós não vamos estar diante de um contexto em que nós vamos ter não um ser humano, mas um produto da genética. Olha, eu quero um filho assim. Estabelece um padrão. E, a partir daí, ele é produzido como se fosse um bem de consumo passivo de produção em série. E o que é mais relevante, com a omissão do Estado em relação a isso. Porque, até hoje, nós não temos nenhum tipo de regramento legislado que não seja uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Nada mais do que isso. A ANAJURE patrocina, entre aspas, um projeto de lei que está em tramitação no Congresso, que diz sobre o Estatuto do Nascituro, abordando, evidentemente, questões dessa ordem. E o que é que nós vemos? Não tramita. Não há interesse. Essa semana, ou ontem, ou hoje, eu vi uma notícia rápida de que está sendo votado, e foi aprovado, a lei que trata a respeito da união homoafetiva. O Supremo Tribunal Federal, há quanto tempo, pelo seu ativismo, estabeleceu e resolveu essa questão? E agora que vem a lei? Então, o Congresso está sempre atrasado, sempre, porque tem outros interesses que precisam ser atendidos, contemplados, etc. Então, quando nós vemos essa questão de dignidade da pessoa humana, ela é mais do que simplesmente um texto constitucional. Mas nós sabemos perfeitamente que, em nosso país, nós temos a Constituição formal e temos a Constituição material. O abismo que existe entre esses dois pontos do nosso regramento constitucional.
a Constituição material, pode-se dizer que ela é praticamente zero diante desse contexto da Constituição formal, dada a sua absoluta inaplicabilidade dentro de uma perspectiva que realmente atenda e se faça efetiva entre nós. Essa questão dos símbolos religiosos em prédios públicos, hoje nós tivemos pela manhã a banca de monografias, e isso foi abordado. E o mesmo, um dos textos, né, que um dos alunos apresentou foi a questão da ação direta de inconstitucionalidade 2076 no Estado do Acre, onde aquele Estado ajuizou uma ação para que houvesse uma assimetria entre a Constituição daquele Estado e a Constituição da República, no que diz respeito ao preâmbulo, sob a proteção de Deus. Observe que isso foi descartado, vamos assim dizer, pelo Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que isso não seria, o preâmbulo não seria um dispositivo constitucional que vinculasse ou obrigasse alguém a alguma coisa. Então, por isso, o pedido foi julgado improcedente. E vários argumentos foram suscitados para isso. E aí, então, nós vemos também acontecer entre nós, recentemente, a questão relativa ao pedido que foi formulado em juízo para se excluir os símbolos religiosos dos edifícios públicos e também, de uma maneira muito mais pública, muito mais intensa, da cédula do nosso dinheiro, a expressão Deus seja louvado. Os dois pedidos foram indeferidos pelo Judiciário. E uma situação que, evidentemente, traz para nós uma certa tranquilidade em termos disso, porque, evidentemente, não é o fato de constar ou não constar esses dizeres na cédula de dinheiro que, efetivamente, vai fazer do país um país cristão, como constar também do preâmbulo da nossa Constituição. Então, não é isso que resolve a questão do direito à liberdade de expressão, do direito de uma opção religiosa ou de não ter nenhuma opção religiosa. O que ressalta realmente, isso é muito importante, é perceber que isso é um tipo de situação que é de natureza especificamente individual, como direito fundamental de cada um de nós. E esse direito fundamental ele tem que ser observado, ele tem que ser atendido, ele tem que ser respeitado, e numa perspectiva que todos nós possamos ter livre liberdade, desculpe a redundância, mas é uma liberdade livre de tomar uma posição em relação às nossas preferências ou prioridades diante desse contexto de ordem social. Quando nós ouvimos aí recentemente um certo ministro de Estado falando em discurso do ódio, dentro de um contexto político, querem maior discurso do ódio do que o próprio Cristo enfrentou diante de Pilatos? Aquele foi, sim, um legítimo discurso do ódio, a ponto de Pilatos se vendo constrangido, quase que coagido a tomar uma decisão no sentido de autorizar a crucificação de Cristo. Mesmo ele tendo lavado as mãos, ainda assim, evidentemente, aquela crucificação aconteceu, porque nós sabemos que havia um propósito superior para que ela acontecesse. Foi a única forma que Deus encontrou de resgatar o homem do seu pecado. Então, quando nós vemos esse tipo de situação, esse tipo de argumento e discurso do ódio, nós não podemos esquecer da sua origem, definitivamente, e tomar como referência o fato de que nós estamos diante de um contexto que nós precisamos realmente estarmos muito atentos, muito vigilantes a essas questões, porque elas não podem nos escapar à percepção. Porque hoje tudo é normal, está tudo certo, está dentro de um padrão de contextualização dos grandes países. Daqui a pouco nós vamos ter aí, da mesma forma que nós vemos, vez por outra, nos Estados Unidos, essas matanças em escolas, em locais públicos, os atentados terroristas, e isso vai se tornar normal na nossa realidade, o que não é, evidentemente, da nossa
da nossa cultura e nem da nossa convivência social. Mas essa normalidade vai ganhando espaço a ponto de, quem sabe, um dia nós estarmos submetidos a essas mesmas possibilidades. Em razão do quê? Da ineficiência, da inoperância. Quando nós vimos, algum tempo atrás, aí, esse referendo ao desarmamento da população, eu recebi alguns convites e tive a possibilidade de estar em algumas igrejas, escolas, dizendo exatamente o seguinte: o argumento fulcral contra o desarmamento não é tirar do brasileiro, da pessoa de bem, a possibilidade de ter uma arma que vai fazer o Estado mais eficiente para atender a demanda contra a criminalidade. E isso é inegável na minha percepção. Tirando da pessoa a última possibilidade em termos de exercer o direito mais natural que se lhe pode assegurar, que é o direito de preservação à vida. Então, essas questões todas nós vemos acontecer, vemos o crime organizado cada dia mais eficiente, cada dia mais operoso, e o nosso Estado cada vez mais falido, mais quebrado e sem condição de estar efetivamente atuando nas frentes que ele precisa atuar, infelizmente. Então, nós que somos pessoas de bem, que temos uma vida tranquila, entre aspas, em relação a muitos que vivem aí na opressão das comunidades, etc., etc., nós assim a temos em virtude do quê? Câmera, cachorro, concertina, grades e vigilância 24 horas por dia, além de presença física de porteiros também, e vigilância de empresas especializadas. Cadê o Estado? O Estado não seria, talvez, o maior opressor que nós temos nesse contexto? Cadê o Estado para nos assegurar a dignidade da pessoa humana preconizada no inciso 3 do artigo 1º da Constituição da nossa República? Que é um dos primados, um dos princípios, um dos fundamentos da nossa República. Ficam aí as minhas considerações, agradecendo pela paciência em me ouvirem. É um tema extremamente amplo, de que eu tentei, de todas as formas, sintetizar, conduzir dentro de uma perspectiva em que nós tivéssemos realmente a possibilidade de fazer um apanhado geral, talvez indo e voltando para poder realçar esse ou aquele ponto, mas dentro de uma realidade que não está distante da nossa, no nosso dia a dia. Muito obrigado a todos.